Eu sou operador do seu lead. Eu não sou o dono do seu lead. O lead é teu. O trabalho que você fez é teu. E ele é lead só até aquele momento. Isso é legal também falar. Quando ele bate no checkout, pra gente ele não é mais lead. Ele é uma pessoa, ele já tem nome, ele já tem e-mail, ele já tem telefone, ele já tem sentimento. Até lá, o marketing olha como lead. Ah, tem lá o e-mail do cara, tem lá... Mas você não entrou em contato com ele ainda, né? Não conversou com ele. Pra gente, ele deixa de ser lead. Quando o meu time fala pra mim, tô atendendo o lead, meu rapaz, eu arrepio, cara. Fala, você não tá atendendo o lead, você tá atendendo uma pessoa. Parece besteira. Não é besteira. Mas faz muito sentido. Porque se eu penso ele como ser humano, eu vou querer saber qual é o sonho dele. Eu vou querer saber por que ele quer comprar o curso. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Cyrus Perim. Ele é fundador da Kaizen e trabalha com vendas e principalmente recuperação de vendas no digital. Cyrus, se apresenta pra galera do VDcast. Cara, uma honra estar aqui. De novo, né? De novo. Eu já ia falar aqui de novo. E muita coisa mudou de lá pra cá. Como você disse, eu trabalho desde 2020, na verdade, a gente montou a Kaizen, eu já estou no digital desde 2018. E aí, em 2020, montei a Kaizen com alguns sócios. E de lá pra cá, sucesso, muito fracasso também, mas a gente fala que o sucesso ele supera o fracasso, né? Então, a gente está trabalhando com recuperação de vendas, gestão de grupo de WhatsApp, vendas de modo geral também. Que massa. Quando você fala de sucesso e de fracasso, dá logo uma carteirada pra galera, para entender o sucesso que você teve. E aí você pode construir a partir dos fracassos para você compartilhar o que você aprendeu nesse tempo. Pô, legal. A gente bateu agora, né, esse ano, 1.130 lançamentos feitos. Não no ano, né? Desde a nossa existência. Então é um número bem expressivo. E isso fez a gente questionar algumas coisas. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente traz para o nosso cliente, né? Então foi uma jornada interessante de começar a entrar mais na estratégia com quem está com a gente. E aí quando a gente lembra o que a gente passou, né? Principalmente 2020. 2020 a gente ainda era muito amador. Então a gente cometia erro de copy, até processo, né? Mandava mensagem mais devagar, demorava para responder. E aí 2021, 22 principalmente começou a vir as automações, né? A galera começou a falar muito de automação. Foi quando a gente começou a testar algumas coisas a mais. Então, coisas operacionais a gente costuma fazer por automação, mas a gente nunca deixou o lado humanizado, porque principalmente em 23 as pessoas voltaram a querer um atendimento mais humanizado, porque o robô às vezes ele se comporta como um robô, né? Então... Previsível, né? É previsível. Apesar das IAs e tudo mais, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas, cara, foram vários, assim, sucessos e fracassos. Vou falar um pouquinho dos fracassos. Eu gosto de falar de fracasso. Eu acho que o fracasso não é um erro, né? Vamos falar de erro. Fracasso ou testes que não deram certo. Isso. Tal? Fica mais leve, né? Perfeito. E a gente sempre teve uma coisa que era errar rápido para aprender rápido. Só que eu acho que a gente errava rápido demais e não aprendia. Então isso foi uma coisa que começou a cutucar a gente, né? Cara, vamos aprender com o que a gente tá errando. Como é que a gente faz para não cometer aquele erro pela 10ª vez, né? Então o erro ele tem que acontecer uma vez só. Depois você corrige para aquele erro não acontecer de novo. E de lá para cá foram muitos investimentos, por exemplo, software, né? A gente começou a investir em software em 2021 e investir numa software house, deu errado porque não tinha ninguém de tecnologia do lado de cá. Então a gente foi aprendendo muito com isso. E eu lembro de uma frase tua até pra mim. Cara, inclusive foi no Deimásio. Você perguntou, e aí, como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Aí eu falei, tô. Aí você ficou meio assim, tá feliz? Não botei fé não. Aí eu falei, e eu falei, cara, aí eu sei por quê. Perdi um cliente pra concorrência. Na hora de negociar comigo, ele escolheu o outro. Aí você, tá aí? E aquilo me bateu, né? Que você falou, Cyrus, entenda uma coisa. Muitas vezes você tem o melhor produto, você tem o melhor preço, você pode ter tudo melhor, mas o cara vai escolher outro. Porque deu match com outra pessoa, o fit foi mais com aquela pessoa. E aquilo foi muito importante pra mim. Foi simples, mas eu acho que da simplicidade eu agreguei muito valor daquele ponto. E aquilo virou uma chavinha porque eu ficava, como é que esse cara não fechou comigo? Fechou com aquele que... Sei como é que o cara fazia o trabalho, né? Então, isso pegava pra mim. Você sabia que ele tinha feito uma decisão pior pra vida dele e pro negócio dele. Sabia. Mas você não tem nada com isso. Exatamente. Isso foi importante pra mim, pra várias coisas que se sucederam depois, né? Quando você perdia um cliente, o cara quer montar um time interno, a pessoa quer montar um time interno, ou vai pro concorrente, eu sabia. Aí já mudava a chavinha, daqui a pouco volta. Né? A gente tinha muito isso, né? E realmente voltava, quando a pessoa
sentir a dor que é ter um time de recuperação interno, não é fácil, né? Mandar uma primeira mensagem qualquer um manda, mas ter um time, controlar o time, fazer um follow-up, que às vezes é mais importante do que a própria venda em si. E a gente começou a sentir muito isso. Então, ia falar um palavrão aqui, mas foi muito massa quando eu tive esse insight ali. Foi uma coisa, de novo, bem simples. Eu acho que da simplicidade, eu tiro hoje muito poder da simplicidade, sabe? E você entendendo, então, essa simplicidade, a importância da simplicidade, a gente podia até entrar e mergulhar nisso, né? De que nem todos os clientes são para nós. Às vezes a gente pode desenhar o que a gente acredita ser a melhor solução do mercado, a mais competitiva, a mais azeitada, a mais adequada, né? Só que, cara, o cliente pode olhar isso, olhar uma outra opção que é pior, e às vezes até sabendo que é pior escolher a outra. Perfeito. E a gente não tem como controlar. Perfeito. Uma frase que me liberta disso é o correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Perfeito. E o nosso trabalho nada mais é, tanto no meu, que envolve tanto a minha personalidade, né, minha pessoalidade, quanto no seu, que tem uma pegada mais de empresa também, né, a Kaizen. Cara, vibrar na frequência que você é e vibrar mais alto, mais intenso, mais forte. De forma que o cliente certo venha com mais velocidade e mais força, e da mesma forma que o cliente errado, ou que não se adequa, ou que não está alinhado, que não vibra na mesma frequência, seja afastado fortemente, né? Quanto maior é o poder magnético de um ímã, maior também é o poder de repelir, se o polo estiver invertido. Faz sentido? Perfeito. E eu aprendi a demitir cliente. E aí, me conta disso. Eu tinha muita dificuldade com isso, né? Eu falava, como é que eu vou tirar esse cara? É assim. É uma fonte de receita. Exato. E às vezes é uma fonte de receita importante. Exato. Eu não tô falando nem a parte moral. A gente sabe que no digital tem de tudo, né? A gente tem pessoas que vendem produtos, às vezes, que não fazem sentido nenhum. Isso não. Isso a gente corta já. A gente não aceita vender. Mas já aconteceu, por exemplo, a gente chegou a ter 230 clientes ativos. Clientes que lançam tempo em tempo com a gente ou estão no perpétuo. E quando a gente parou para olhar a base, tinha muita gente que me dava prejuízo. Ou porque era naquele momento pequeno, né? Eu não conseguia trabalhar tão bem os leads, porque eram poucos leads. Então, para mim, não era bom e nem para a pessoa, né? Só que a gente trabalhava no modelo na época que era 100% comissão. Então, eu já tive lançamento de, sei lá, domingo à noite, escalar time 3, 4, 5 pessoas e flopar assim 100% e não ter venda nenhuma no lançamento. Então, imagina, você separar as pessoas para estar lá num domingo achando à noite. Que ia ter um volume louco. Você viu na Black Friday agora? Sim. Que normalmente tem aqueles vídeos, né? E as empresas mesmo, de varejão, né? Fazem aquele vídeo de vai abrir a porta, e a galera entrando, invadindo. E, cara, você viu o vídeo dessa última Black Friday? Cara. A galera abriu a porta e não tinha ninguém do outro lado, irmão. E que doideira, né? É triste. Sim. Mas isso é o que o expert passa, né? Sim. Não de não ter, mas o medo de não ter, né? Eu acho que isso é pouco... As pessoas não falam disso. As pessoas olham para o digital e falam, nossa, o expert está ali ganhando rios de dinheiro, mas não vê o que está por trás, né? Eu falo que os meus clientes, vocês, cara, vocês têm que ter muito estômago, porque não é fácil, né? Aquela pressão toda. E é isso, a abertura do carrinho é o levantar das portas, né? De uma loja. Sim. E às vezes, cara, e aí? Pingou 1, 2, 3, não vem aquele plim, 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 e a pessoa fica desesperada. Mas a gente aprendeu com isso. E aí eu segurava muito alguns clientes, que às vezes dava 100, 80... R$90 por mês. Não era significativo. Não era relevante. Não era relevante, né? E dava mais custo operacional pra gente, porque é planilha, dashboard. O cliente é mais para atender e mostrar a prestação de contas. E a gente fez uma limpa, cara. Foi uma limpa assim. A gente tirou mais ou menos 50 clientes de uma vez. E super bem feito, né? A gente explicou para os clientes o porquê. Honrou eles, né? Não, 100%. Os clientes que... A gente não largou ninguém, né? Os clientes que falavam, não, mas preciso de vocês, a gente deu 3 meses, a gente ficou nessa... Para ver se faziam uma transição boa. E foi aí que a gente pensou, cara, eu preciso ter um fixo. Preciso transformar a minha comissão 100% traqueada, que foi uma coisa que a gente mesmo já conversou muito. Porque tira aquela subjetividade. Pô, será que a venda é dele? Será que não é? Cara, ou seja, no seu modelo hoje, você recebe um fixo, que é o que... Isso. Permite que o cliente que não é tão grande consiga ter acesso ao seu suporte. E você só é pago pelas vendas recuperadas que vieram pelo seu link. Pelo meu link. Não tem aquele risco do cliente ter que pagar por uma venda que você não gerou, né? Exato. E muitas vezes o que acontecia? Pô, às vezes a pessoa tem time de suporte. E o time de suporte, se bem utilizado, ele é um time de vendas, né? Porque quando chega algum problema ou alguma dificuldade, pô, o suporte vai lá e responde e consegue vender e converter. Pô, e às vezes, mas veio do meu suporte, essa briga é ruim. Usou o link, você é pago. Não usou, você não é pago. Perfeitamente. É isso. E é legal porque... Como é que a gente mostra o valor também, né?
Porque se o cliente só olha o que foi vendido no meu link, ele pode ter uma percepção errada do meu trabalho. O que acontece? Imagina que eu tenho lá, atendi você, atendi o Vitor. E aí quando você olha meus links, eu fiz 5 vendas. Vamos supor num cenário de 100 vendas, 5 vendas não é ruim. Eu tô falando de 5% do seu faturamento. Mas se eu falar de 2 vendas em 100, tô falando de 2%. Pode parecer que não valeu a pena, que foi insignificante. Exato. Mas o que a gente mostra? A gente gosta muito de fazer um antes e depois. O traqueado é o que você me paga. O meu trabalho, ele tá no aumento da conversão do seu checkout. Então, muitas vezes, um cliente... Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, de perpétuo. Ele fatura muito bem, mais de 200 mil por mês. E quando ele entrou, a conversão de checkout dele, a gente fez dos últimos 3 meses, era tipo 36%, 34% e 38% nesses meses. Quando a gente entrou, foi para 43% no primeiro mês. Hoje, a gente entrega 58%. Se eu vou olhar as vendas que o meu time faz traqueado, não são tão significativas. Por quê? Porque a galera acaba comprando no link que tem no e-mail, no Instagram, no grupo de WhatsApp. Só que a gente mostrou para ele, cara, a gente entrega 10%, às vezes 20% a mais de conversão absoluta do que ele tinha antes. Pô, aí eu mostro o valor para ele. Não tá só no preço, no que ele tá me pagando. Tá realmente nas vendas sendo convertidas. Então eu gosto muito de mostrar isso pro meu cliente. E começou a surgir um problema que foi fácil assim da gente resolver também, que era o quê? Imagina um cliente seu que emite boleto à vista. Faz sentido eu entrar em contato com ele para falar com ele, para fazer no meu link? Não faz, né? Porque eu vou ter que falar com ele e falar, ignora o seu boleto e faz aqui no meu link. O que a gente pensou? Pô, aumenta um pouquinho o fixo e dou oportunidade. Ele tem 2 planos. Ou eu entro só no boleto expirado, ou eu posso entrar no boleto à vista. E ajudar. Não ganho comissão por aquela venda, mas tem um pouquinho mais ajuda, mais... né? Pô, a maioria dos clientes prefere isso, né? Porque a gente consegue aumentar a comissão do boleto. Porque é melhor pro cliente final também, né? Para todo mundo. Porque... E até um número que eu acho que é interessante, assim, passar até pra galera de casa aí, o boleto, e pode notar isso nos lançamentos, o que era em 2021 principalmente, a conversão de boleto, e o que é hoje. O Pix chegou, o próprio cartão. Hoje, você tem uma conversão de 50%, 60% de boleto é absurdamente alto. Eu tô falando assim, lançamento de mais 7 dígitos, né? E quando eu falo de conversão de boleto, eu tô falando à vista, eu não tô falando de boleto parcelado. Por quê? Porque as pessoas hoje emitem um boleto já esperando ter o boleto parcelado. Elas emitem o boleto já esperando que as pessoas vão entrar em contato ou que vai surgir uma oportunidade de poder pagar de outra forma. Então, a conversão do boleto, ela diminuiu muito. A gente notou muito isso. Antigamente, por exemplo... Você tá dizendo que... Desculpa te interromper, mas só para ver se eu entendi. Você tá dizendo que a emissão de boleto agora é quase que uma levantada de mão de tipo, olhem para mim, eu quero pagar parcelado, aqui não dá, mas me ajuda, é isso? Antes, muita gente conseguia, sem fazer recuperação, 50%, 60% em taxa de conversão de boleto. Boleto que foi impresso, por assim dizer, gerado, que é pago. E agora não. Hoje muito difícil, muito difícil. Pouquíssimos casos aí a gente tem. Depende do público também, né? O público mais velho geralmente gosta de boleto e tal, mas o público jovem emite, aí você fica naquela expectativa, né? A gente acabou de falar do Expert, pô, mas boleto emitido não é boleto pago. Então isso tem que estar na cabeça de todo mundo. E quanto antes você entrar em contato com essa pessoa, não vem a frustração de ter vencido o boleto. Tem isso também. Porque tem gente que, cara, a lua virou, não vou comprar mais. Se o boleto expirou é porque eu não tinha um dinheiro. Acontece isso. Não, e o homem que emite o boleto não é o mesmo homem que acorda no dia seguinte para pagar, né? Exatamente. E tem outra coisa também, quando você cria um desejo de compra, aquilo ali cria um desequilíbrio ali, né? Tipo, ele precisa de uma ação para trazer o equilíbrio de volta. Eu tô falando de equilíbrio de reciprocidade. Quando alguém compra alguma coisa de alguém na internet, é porque a balança da vida tá desequilibrada. Aquele expert gerou muito valor pro possível cliente, a balança da vida tá desequilibrada e o cliente, numa tentativa de equilibrar a balança, ele compra. Perfeito. E se ele compra no cartão, é ótimo, porque transferiu o dinheiro ali, o expert foi pago e o cliente vai receber o produto final. Sim. Mas se ele compra no boleto, é muito perigoso, porque aparece uma página ali de obrigado, parabéns. Só que, parabéns pelo quê? Esse parabéns devia aparecer só quando ele paga, né? Eu acredito que a página de obrigado de boleto emitido deveria ser uma nova página de vendas. Também acho. Faz sentido? Eu tenho até uma... Vamos falar disso aí, mergulha nisso aí, Uma coisa que eu falo nos treinamentos que eu dou de venda, e que é até um pouco polêmico, mas quando a pessoa entende o porquê, eu sempre falo que no processo de venda você não pode agradecer. Porque tem reciprocidade, né? Quando eu agradeço a você, você fez algo por mim. E por isso eu tô agradecendo. No processo de venda, quando você agradece alguém, por que eu tô agradecendo o cliente? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu vou na churrascaria ali, eu pago, eles me servem e eu agradeço, porque eu fui servido. Exatamente.
É o cliente que tem que falar Ele obrigado. pode agradecer, a empresa pode agradecer de você se você chegar lá e der um feedback, porque você tá dando algo para ele. Então eu falo muito disso. E para mim, no marketing, não tinha que ser página de obrigado. Tinha que ser página de parabéns, cara. Eu vejo assim também. Pra cliente, você não agradece, você parabeniza e cara, reconhece. parabéns, pô, que bom que você entrou, que bom que agora você faz parte da minha tribo, entre aspas. Você agora é dos Másios. Então, isso, cara, eu acho muito importante esse pensamento. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso, que a página de obrigado é uma oportunidade, inclusive, de uma nova venda. Funis, né? Pô, os Estados Unidos, eles usam muito funis de venda, que a gente ainda usa muito pouco. O Thiago Finch, por exemplo, ele usa bastante isso, né? E eu vi muito isso no lançamento dele, foi bem legal. Assim, você atuou lá? Atuei. Então, nesse que não sei o quanto que você pode ou não contar, mas se você puder compartilhar um pouco do resultado. Tem números que são abertos, né? Que o próprio Thiago já falou. Foi um lançamento de 128 milhões, né? Contando o produto principal, que era o Nomad, e os upsells, que eram alguns, né? A gente atuou no Nomad. Então, o produto principal, só a gente atuou na recuperação. Aí tiveram 2 empresas que atuaram no upsell. Então, no Finch, a gente fez o quê? Gestão de grupo de WhatsApp de todo o lançamento. Foi mais ou menos aí 1.300 entre grupos e comunidades. Foi bastante lead. Dor de cabeça grande ali, mas foi bom, foi muito bom. E na recuperação, cara, foi bem legal, porque a gente entregou 8% do faturamento do Nomad, né? Então, o Nomad faturou ele próximos dos seus 100 milhões. Então, a gente entregou mais ou menos 8 milhões nos quebrados só de recuperação do Nomad. Então, cara, foi suado, né? Foram 49 dias, mais ou menos, ali de carrinho. E o que eu achei mais legal é a construção de narrativa, né? O Thiago, ele tem isso de conseguir manter a audiência muito bem feito, né? Muito aquecida também. Eu achava que quando a gente fosse fazer o trabalho, até falei isso com ele depois, falei, pô, pelo nicho vai vir um monte de gente perdida, assim. Muito pelo contrário, a galera amava muito o cara, então isso ajudou muito. Mas foi suado. E uma coisa que foi legal lá, a gente usou muito o WhatsApp oficial no receptivo, né? Isso tá mudando cada vez mais, até puxando já um gancho. A gente já teve bloqueio de número de WhatsApp com 30 mensagens recebidas, não é nem enviado. O receptivo, antes eles não enchiam... eu ia falar encher o saco, encher o saco mesmo. Antes eles não pegavam no pé, né? Mas hoje eles pegam até nisso. E 2024, informações que eu tenho é que vão apertar mais ainda. Traduz aí, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, o que é receptivo, como assim mensagens recebidas, dá uma traduzida pro cara que tá ouvindo isso pela primeira vez. Geralmente, o WhatsApp, ele bane, né? Por 2 motivos principais. Denúncia ou spam. Quando você manda muita mensagem, vai lá e leva um bloco do WhatsApp. Isso é o que a gente chama de ativo. Você mandar mensagem pro cliente. O receptivo é quando ele vem até você. Só que o que acontece? O WhatsApp, ele ganha dinheiro se você fizer a API oficial, tanto no ativo quanto no receptivo. Receptivo hoje está em torno de 3 centavos de dólar. Então, 18, quase 20 centavos. Então, quando você recebe mensagem também, se você receber num volume alto, o WhatsApp olha para isso e fala, peraí, irmão, era para você estar no oficial aqui, eu tô perdendo esse dinheiro. E aí eles vão lá e te bloqueiam. Que não é por denúncia. Você não tá sendo bloqueado aqui por denúncia. Pô, ninguém vai te mandar mensagem e te denunciar. Nem aparece a opção de denunciar quando... Só se o cara for lá, mas aí tem que ser muito, muito lelezinho. E o ativo, ele já bane normalmente por spam ou por denúncia. Quando você tem o oficial, o WhatsApp oficial, você tem... eu ia falar oportunidade, não, mas você tem a fraqueza também de poder ser banido. Só que você não é banido por spam. Você pode mandar quantas mensagens você quiser. Até porque tá aprovado ali dentro, Tá aprovado. Só que, se a pessoa receber e denunciar que é um spam, aí você vai tomando ratings mais baixos. Né? Você começa lá com... Seu score, sua nota diminui. O score, você tá lá verdinho, vai para amarelo, depois vermelho. Quando chega no vermelho, você não é banido ainda. Eles bloqueiam o seu template. Você não pode mais usar aquele template, aquela mensagem... Porque não foi bem recebida, Isso né? aí. Isso é pensar no usuário. Perfeito, perfeito. E o WhatsApp, ele não quer... Porque se ele quisesse que virasse uma máquina de vendas... Ele mesmo fazia. Ele já tinha feito. Eles estão travando um pouco isso. Eu só acho, e é uma crítica aí, o Zuck, me ouça aí, ó. Eu só acho muito caro, né? Quando a gente fala de 7 centavos de dólar, parece pouco, né? Mas a gente tá falando de 35 centavos. 35 centavos numa janela de 24 horas. Pô, você mandar 3, 4 mensagens pra pessoa, você já passou de R$1. Pô, Ciro, mas 100 leads, R$100. Não, mas é pela janela. Você pode mandar mensagem dentro da janela de 24 horas. Você falou de 3 mensagens. Não, imagina, você mandar 3 em janelas diferentes, isso. Hoje a gente tem uma média, a gente olhou já isso na Kaizen, a gente faz 4 mensagens, em média, num lançamento.
oficiais ou não oficiais. Então, a média por lead dá 2 mensagens e meia. Então, daria 2 janelas e meia. 2 janelas e meia. Só que dá para você burlar um pouquinho isso, né? Porque o que você faz? Você manda 24 horas agora, mandou 5 horas da tarde. Amanhã você manda às 4. São 2 dias, só que São 2 dias, só que você pagou 1. Então, dá para fazer algumas manobras aí para isso. Mas, cara, o WhatsApp oficial, eu dou essa dica. A gente tá migrando 100% os nossos clientes para o WhatsApp oficial. Porque, cara, só tem vantagem. Tem o custo, mas só tem vantagem. E dependendo do ticket, do que ele tá vendendo, o custo não chega nem a ser um problema real, né? Sim. A gente fez agora para um cliente no ativo, né? A gente tinha recuperação. Ele tinha um ativo, ele tinha um WhatsApp até bem ranqueado. A gente fez 15 mil disparos, assim, no segundo dia de carrinho aberto. Então, a galera ainda tá aquecida. Difícil essa galera denunciar, né? A gente foi pro amarelo. Amarelo é 0 preocupação. Depois você só trabalha para voltar pro verde. A gente teve de 15 mil, sei lá, 150 vendas. Mas, pô, eram vendas que não ia acontecer. O ROI disso foi 35, mais ou menos. Então, a conta fecha pro cliente muito fácil. Então, eu gosto disso. Pô, vai você agora pegar 15 mil contatos e pedir pro seu time entrar em contato. Não vai, não consegue. Não tem braço, como. Não dá tempo. Tem braço, tem ferramenta. Se não for no oficial, você não manda. Porque aquelas ferramentas antes que mandavam, cara, que aparecia um botãozinho, o WhatsApp bloqueou isso tudo. Sim, porque não é de interesse pra eles. Não faz mais. Interessante. Vou fazer uma chamada ação pra essa galera. Pessoal, olha só. Você tá vendo no YouTube ou você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outro lugar, eu quero que você continue escutando, mas eu quero que você entre na sua plataforma de pagamento, seu gateway de pagamento, qualquer que seja, e procure aí, nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses, quantas vendas canceladas você teve, quantos boletos emitidos não pagos você teve. São essas 2 grandes oportunidades. Abandono também. Abandono de carrinho. Quantas pessoas entraram, preencheram ali o nome, e-mail, às vezes telefone, às vezes endereço, só que não apertaram para seguir. E aí eu quero que você pegue nos últimos 12 meses e some o valor. Se 100% dessas pessoas tivessem pago você, quanto a mais você teria feito nesse ano? E aí tira um print aqui e escreve para mim lá no Instagram, no @VictorDamasioOficial, porque eu quero saber quanto dinheiro você deixou na mesa nesses últimos 12 meses, com abandono de carrinho, transações canceladas, que às vezes o cara passou o cartão, deu tudo certo, mas deu algum problema lá no banco. Às vezes uma ligação resolve, uma mensagem no WhatsApp resolve, e também boleto emitido e não pago. Escreve pra mim, porque eu quero saber quanto que você deixou na mesa nesses últimos 12 meses. Cyrus, falando de simplicidade, quais são as formas mais simples e eficientes de quem quer fazer pela sua própria conta, e daqui a pouco a gente fala como que a pessoa pode fazer com você, como que a pessoa pode começar então a recuperar um pouco desse dinheiro que ficou na mesa? Legal. Hoje existem várias ferramentas, mas se a pessoa não quiser contratar uma ferramenta, etc. Mas elas não são caras, então não tem problema nenhum. Mas tem várias ferramentas que elas já fazem até integração. Pega uma Hotmart da vida, você vai lá e integra. É muito fácil, o webhook, integrou. A própria ferramenta vai dar treinamento disso. E você já consegue mandar uma mensagem. Cara, manda uma. Pelo menos já alguma coisa. Manda uma copyzinha. Eu tive até palestra no Maestria, que eu passei algumas copies lá, então isso é legal também. Do que dá pra pessoa mandar na primeira mensagem. Ah, não quero fazer com ferramenta. Pô, vai lá. Faz de forma manual mesmo. Vai lá em recuperação de compras, por exemplo, dentro da... ferramentas de recuperação de compras dentro da Hotmart. E você vai ter exatamente essa lista que você pediu. Pessoas que não pagaram, abandonos e etc. Pega essa galera, confere se realmente não pagaram. Pô, entra em contato com um. Nem que seja no seu celular mesmo. Sim. Claro que isso escala, aí você vai precisar de uma ferramenta. Mas, pô, tenho 5, 10, 15 clientes, por que não? Mandar uma mensagem você mesmo. Se virar alguma coisa, é dinheiro de graça. Exatamente. Né? Era um dinheiro que você não teria. Exatamente. Então, a gente bate muito no ROI do cliente, né? Porque o cliente já investiu. O cliente já colocou dinheiro. Pô, se você conseguir, desse 100% que você falou, se conseguir recuperar 10% disso, pô, o que você já não paga? Como é que sua vida já não muda com isso? É muita coisa, cara. Eu falo que lá em 2020, eu até brinco com isso, era mais difícil eu vender meu serviço. Por incrível que pareça. Porque era fácil. Não tô falando fácil, mas era a época das vacas gordas, né? 2020 a gente teve o boom da pandemia, muita gente em casa querendo comprar curso, querendo conhecer o digital e não conhecia. Mas eu brinco que se você tivesse feito recuperação naquela época, você tinha conseguido muito mais dinheiro ainda. Aí 21 começou a apertar. 22, quem não faz recuperação, esquece. Tem que fazer. Eu falo assim, que faça errado, mas faça porque vai aprender. Faz errado, aprende, mas não vai errar português, essas coisas, porque isso... Passa vergonha, né? Não, denigre diminui a a imagem do expert. É terrível.
Uma coisa que eu falo muito também quando a gente tem um cliente, pô, eu tenho desde tarólogo a padre. Foi até de vários padres já, 3 padres. Que massa. E é muito legal, né? Quando você vê o produto. Eu brinco que tem uns padres que a gente atende que eles são muito high-tech, cara. Eles têm desenvolvedor, os padres são desenvolvedores. Cara, é muito legal, muito legal. Maneiro isso. Eles vendem sobre vida católica, vida cristã, muito, muito bonito, assim, o trabalho deles. E vendem em Espanha, Brasil e tal. Você tem que fazer um trabalho bem feito quando você faz a recuperação. Porque o que a gente fala quando eu não vou colocar um atendente meu que não é cristão para atender um produto sobre Cristo. Eu não vou colocar um cliente, um atendente meu que pode ser ateu, se ele não vai dar match com Não o que tem ele fit, fala. né? Exatamente. E não é só técnico, né? Tem o emocional, algo dentro, né, que faz diferença. E o emocional é muito forte. Porque você vai levar mais a sério aquele produto. Você vai ter mais gana para vender aquele produto. Então, e o meu time, ele não é a minha cultura na empresa, no atendimento. Mas o momento que ele tá falando, ele não sou eu. Ele é você. Ele é o Vitor Damasio, ele é da equipe do Vitor. Então ele tem que se portar como você se porta. Se você é direto, ele vai ser direto. Se você dá porrada, ele vai dar porrada. Se você é carinhoso, ele tem que dar um chamego ali no cliente. Então isso é muito importante. Eu já vi muitos times de venda que o cara quer meter aqueles vendedores pitbull, e eu vou falar até sobre isso. Recuperação é diferente de venda ativa. É uma outra linguagem, uma outra pegada. É outra linguagem. Eu não acho que recuperação é tirador de pedido também, porque aí você deixa muito... Mas é uma venda mais fácil. Vamos falar... O cara já mostrou interesse, ele já deu o passo. Levantou a mão. Né? É diferente de criar o desejo. Você vai ter que chutar já tá criado. Ajudar ele a chutar pro gol. Só que muitas vezes a galera quer forçar. Fazer aquelas técnicas de venda muito pesadas. E não é isso. a mesma linguagem. Não né? é isso. Às vezes o cara só quer cara, vem cá, é assim, assim, assim. Seu problema é esse, tá aqui resolvido. Você mesmo falou, às vezes o cartão, a pessoa colocou o CCV errado. E aí, na hora, cara, a mãe chamou pra alguma coisa. O cachorro tá passando fome. E aí esqueceu. O abandono... Olha, a gente recuperou mais de 220 milhões nesse... Mas eu nem gosto muito desse número. Porque eu acho que isso sei lá... Não, isso é bem legal. Deixa eu corrigir a sua cabeça, por favor. Tudo bem? Claro. Isso é bem legal. Sim. Isso é 20% de 1 bilhão recuperado. E eu acredito que em breve você vai chegar nesse 1 bilhão recuperado. E eu entendo que pra você isso não seja o mais importante. Você já vai falar o que é mais importante. Mas se você precisa de uma métrica pra falar e que é uma métrica que vai abrir portas e vai fazer com que as pessoas escutem você, é importante falar do número. Esses mais de 200 milhões recuperados, esses mais de 1.000 lançamentos que você acompanhou. Então, se é o que faz com que a pessoa que esteja do outro lado te escute, faz sentido. Sim. Tem várias coisas que eu acho que são besteira, mas que se é o que vai abrir a porta pro cara que tá em casa me escutar, aí é importante. Eu fui pros Estados Unidos agora, recebi uma placa por ter faturado 10 milhões de dólares. Cara, o quanto que essa placa significa pra mim? Não mais do que significa pra mim cada relacionamento que eu criei com cada um desses clientes que compuseram esses 10 milhões de dólares nos últimos 3 anos, mais ou menos. Então, a placa tem um certo valor pra mim, mas é bem menor do que a forma que o mercado vê isso. Por causa dessa placa, as pessoas no Brasil me escutam mais. Por causa dessa placa, eu tô fechando clientes nos Estados Unidos, por causa de uma foto com uma placa. Então, se essa uma foto com uma placa no palco do Russell Brunson, se é isso que vai fazer uma porta que de outra forma não se abriria, se é isso que vai fazer essa porta se abrir, eu posso usar essa chave. Perfeito. O que eu não posso é adorar a chave, né? Sim. Achar que a placa é o final, é o caminho para alguma coisa. Então tá tudo bem. Então, amigo, se você realmente recuperou esses 200 milhões, você recuperou? Sim, sim. Então se apropria disso e tá tudo bem. Porque assim... Então fala aí, fala com tesão aí, vai. Recuperou mais de 220 milhões ainda. Aí, ó. Ainda. Eita, e aí? Vamos chegar lá. Mas um número que me pega mais, assim, até por propósito, né? Quantos alunos a gente já colocou pra dentro? Foram Quantos? 684 mil. Que disseram sim pra alguma coisa. Isso. Disseram sim porque elas queriam fazer. Isso aí. Voltaram atrás em algo que elas iam desistir e resolveram voltar. Devolveu esperança. Perfeito. Pra mais de 600 pessoas, cara. Que Perfeito. quase que foram escorridas pelos dedos ali dos experts, né? Perfeito. E quando a gente fala, 684 mil vidas impactadas, isso pra mim Quantas vidas? 684 mil. 684 mil. Vendas. Uau. A gente tá pra... Forte. Quero passar os 700. Então isso pra mim é o que mais forte. Por quê? Porque o meu propósito, eu tenho um propósito que... Acho que propósito a gente tem vários, né? Mas eu tenho um que... Você até que me ensinou isso uma vez. Você me ensinou muita coisa, né? Então, eu tinha um propósito que era impactar a vida de milhares de pessoas. Era esse o meu propósito.
Aí você me trouxe uma chave lá atrás, nem foi disso. Que é, cara, dá um número, né? E eu dei esse número. Meu propósito é impactar 1 milhão, pelo menos 1 milhão de pessoas. Quando eu atingir 1 milhão, eu penso no próximo. Faz a Dilma, né? A gente não fala de política aqui, né? Mas tem uma herança Depois muito poderosa que ela deixou pro Brasil, foi isso, né? Bateu a meta, dobra a meta. Não tem meta. Exato. Cara, é então, muito bom. Isso pra mim é muito forte, porque... Claro que você impacta diretamente, indiretamente. Nesse caso, eu tô impactando indiretamente, né? Não sou eu que tô ali dando o curso. Mas, pô, eu ajudei aquelas pessoas a seguirem o propósito delas, o sonho delas. Então, isso pra mim é muito forte. Então, o digital, ele deu esses presentes também pra gente, né? Eu acho não, o digital mudou minha vida completamente. Não só a minha, a sua, a de várias pessoas. E eu sou um defensor, assim. E agora eu tô fazendo meu Instagram. Meu Instagram tá aparecendo, tô criando conteúdo também, que a gente tá agora indo pra criar a nossa mentoria, né? Não tenho como ter um sócio que é o mentor dos mentores e não tem minha mentoria, pô. Então... Que massa. E já que você citou isso, cara, vamos falar desse passo que a gente deu, porque é uma coisa nova. E na altura do VDCast anterior, não era realidade ainda, né? A gente cresceu bem, né? E boa parte desse crescimento veio quando eu entrei na família Másio. Eu vou falar sempre, mas minha esposa adora. Chama como você quiser. Ela fala tudo. Antes disso, contar um negócio. Minha esposa assim, pô, Ciro, você é do Master Másio e tal. E eu contava pras pessoas, não, o Ciro tá participando do Master Másio. E aí tudo que era Mastermind, ela achava que o nome era Master Másio. De tão genial que é essa parada, velho. Já parou pra pensar nisso? Isso aí batizaram, né? Eu, particularmente, e cá entre nós, eu nem acho o nome bom. Eu acho massa. Mas a galera batizou e ficou massa. assim. Eu acho muito massa. Então, assim, teve essa... A gente se conheceu em julho de 2020. Lá que eu entrei na mentoria no telefone. Tive uma sacada lá de 400 mil. Eu que te entrevistei. Foi. E foi uma sacada que você me deu antes de fechar, que eu faturei 400 mil naquele ano, tá? Então, em 6 meses, faturei 400 mil com uma sacada que você deu. E aí, pô, janeiro eu entrei no Master Másio, a gente começou a namorar, né? Namorar mais. A gente namorou na mentoria, Master Másio a gente começou a namorar. O correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar. São movimentos, como uma dança, né? E eu sou muito disso aqui, de coração, sabe? Eu acho que você não seria meu sócio e eu não seria seu sócio se a gente não se conectasse. Se a gente não tivesse os valores muito próximos ou iguais, o mesmo pensamento de vida, claro que de formas diferentes, mas eu acho que isso a gente é ser do mesmo ser, né? Isso pra mim é muito forte. E foi ali que a gente, cara, vamos entrar, vem cá, preciso de você. E foi quando a gente conversou e você hoje é meu sócio. E, cara, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? O Vitor é meu sócio, porque pra mim foi uma honra também, né? Cara, ele aceitou tá nesse contrato. Somos amigos, mas esse contrato é profissional. Isso. E me deu uma validação diferente, também, né? Porque se eu não fosse uma empresa séria, você não estaria comigo. Não tenho dúvida disso. Cara, gente insatisfeita com o meu serviço vai ter pro resto da minha vida. E com o meu também. Exato. E agora, o que não pode é ter gente, cara, que eu passei pelo amor de Deus, passei a perna, que fiz isso e aquilo, e isso nunca vai acontecer, graças a Deus. Então, isso foi uma validação também da minha empresa. Quando você falou, cara, sim, sabe, isso, pô, pra mim, cara, tô com o melhor, e pra mim isso fez muito, muito sentido. E por que eu disse sim, né? Eu mesmo não fui cliente, né? Eu vi o resultado com os clientes. Então eu pude ver gente de tamanhos diferentes, desde o cara menorzinho até o cara grande, que atribuíram ao trabalho com a Kaizen valores interessantes de recuperação. E eu sou o cara do não são números, são pessoas. Então você tem um negócio que faz com que o expert, que fez um baita trabalho para atrair o cara certo, vibrar na frequência certa, fazer o cara dizer sim, passar o cartão e comprar por causa de um erro de sistema, ou por causa do banco que não aprovou, ou por causa de qualquer besteira, ficar de fora. Perfeito. E aí, essa história do expert com o seu cliente, você perde. E eu sou o cara que protege essa relação do expert com o cliente. Eu acredito que existe algo de mágico nisso, na transformação e na mágica que cada um faz, né? Então, se você atua para corrigir esses problemas ali, essas interferências, porque, vamos falar a real, se não houvesse essa interferência, não ia existir o seu negócio. Não. Se todo mundo quisesse comprar alguma coisa e passasse o cartão e tivesse comprado, ou se cada boleto fosse emitido, você não ia ter esse negócio multimilionário. Pode falar aí. Posso. Então, cara, eu pensei, isso é um trabalho que faz bem para a comunidade que eu escolhi liderar? Sim. Aí deixa eu ver os frutos disso. Cara, tem gente que adorou seu trabalho, tem gente que não gostou tanto assim, mas eu não encontrei sequer uma pessoa que falou que, cara, você é esquisito, ou que aconteceu alguma coisa não preto no branco. Falei, cara, então o cara
tá fazendo um bom trabalho, então eu quero assinar embaixo disso, eu quero expandir isso, quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Não existe nenhum serviço que é 100%, né? Que as pessoas, nem Cristo agradou todo mundo, né? Então, não existe, não vai existir nunca. Então, isso pra mim é muito importante a validação. Hoje a gente tá com a NPS, por exemplo, de 86. É NPS alto. Eu queria ter resposta de todos, né? Infelizmente, tem muita gente que não gosta e muitas vezes não responde também, né? Eu queria ter os detratores. Porque eu acho que os detratores, eles ensinam muito pra gente. É uma coisa que eu falo muito com o meu time. Cara, aprenda com os nossos erros. Eu adoro o cliente, entre aspas, chato. Que não é o cliente chato. É o cliente... Eu sou extremamente analítico e metódico de, tipo... Cara, fez um erro aqui, isso pra mim já... Um S a mais ou a menos no nome de uma empresa é a marca dele que tá... Se eu colocar VDcasts aqui, não faz sentido nenhum. Isso. E a pessoa tem que entender que isso é um erro, né? Então, eu dou muito valor àqueles experts que ficam em cima, cara. Porque quando isso acontece, quando eu tenho um cliente, por exemplo, de perpétuo que a gente fecha, geralmente a gente gosta de, no primeiro mês, ter uma reunião semanal com ele. Pra quê? Sirius, operacionalmente dá mais trabalho? Dá, mas meu time vai estar lá com ele, meu líder de projeto, pra quê? Pra ajustar os pontos. Porque aí, cara, o resultado é muito maior depois. Então eu preciso... Por quê? Ninguém entende mais o seu negócio que você. Então eu preciso entrar na sua cabeça um pouco. Porque se eu entro na tua cabeça, perfeito. Às vezes tem um cliente que tem uma FAQ maravilhosa. Ele já tem lá todos os pontos de objeções. FAQ são as perguntas frequentes, né? Explica aí pra galera. Eu sempre traduzo pro cara que tá ouvindo pela primeira vez. É o roteiro, né? O roteiro que o time tem. Aconteceu esse problema, como é que você resolve? As perguntas frequentes, exatamente. O que mais acontece naquele lançamento específico daquele produto. Então tem vários... a Hotmart, por exemplo, é nosso cliente, né? A gente atende as extensões da Hotmart, que são aqueles produtos de extensão, e atende o Fire. O Fire de 2023, a gente que pegou a partir de julho ali, e o 2024 a gente pegou desde o início. Então, a gente que está fazendo toda a parte de recuperação. E, muitas vezes a gente tem várias reuniões para ajustar alguns pontos. É uma vírgula numa copy que faz diferença. Isso. É o Vitor vai dar uma live lá da Hotmart para chamar a galera Black Friday. A gente tem que estar lá sabendo como é que foi isso pra gente já botar, viu a live do Vitor. Então, isso é legal também. Às vezes a gente peca por... eu falo a gente de modo geral, né? A gente peca por não perguntar. Pergunta, quando que vai ter uma live? Assiste, eu gosto muito que minha equipe assista as lives. Porque as lives ensinam muito CPLs, né? Então eu gosto, eu curto, a galera gosta de... Eu sempre peço o curso, né? Então quando a gente tem mais de 300 cursos lá. Uma biblioteca lá. Que não é pra quem do meu time quiser assistir, pode assistir. Por quê? Porque pra gente é muito bom. E a gente tem um cara que fica fazendo o resumo. Ele faz um resumo do curso. Agora tá mais fácil fazer isso, né? Com IA. Mas antes era mais difícil. Faz um resumo e passa pra galera, pelo menos os racionais, né? Mas as páginas de venda, geralmente, elas são uma escola ali do produto. Sim. Se ela estiver bem construída, tá tudo ali. Não... E essa é uma sacada para quem tá ouvindo em casa, né? Sim. Você pode ir na sua plataforma favorita, entrar lá no mercado, ver os produtos com mais destaque e assistir toda semana os 3, 5 melhores vídeos de venda ali. Sim. Até para você aprender quais são as linguagens que estão convertendo, tipo e formato de bônus, como quebrar algumas objeções. Isso é uma escola eterna, né? Perfeito. E tem muito expert que tem esse probleminha no pitch, né? Às vezes é aquela... E, quando você pega aquela galera que tem um pitch maravilhoso, aprende com o cara, treina, olha no espelho, faz o pitch várias vezes, né? Então, eu falo muito que a Kaizen, ela trabalha muito bem quando os 3 pilares estão muito bem alinhados, que é o expert, o marketing e a gente. Quando isso acontece, cara, é perfeito. Não tem como dar erro, não tem como. Porque às vezes a gente não faz milagre. Às vezes o lançamento flopou assim de uma forma que, o marketing não entendeu, aí o comparecimento foi péssimo, aí quando você vai ver, aí o que a gente faz quando a gente é empresário? Aí você tenta corrigir. E quando você tenta corrigir, aquilo vai virando uma avalanche, né? E aí pode virar um problema maior ainda. Então eu gosto muito de, cara, o próprio, quando aconteceu lá com o Thiago, né, que caiu o checkout na primeira hora, cara, a galera foi loucura, eu virei pro meu time, bicho, temos outro link aqui de outra plataforma, mete bronca nessa plataforma enquanto resolve lá. A gente não vai poder fazer nada agora, vamos chorar depois, não chora agora. Então a gente tem muito essa pegada também, porque você que é expert, você quer levantar a grade da loja e ter um monte de gente. Agora, naquele caso, tinha um monte de gente que tentava entrar na loja e não conseguia. Cara, manda outra loja, joga pra loja do lado, que é a mesma loja que a tua. Só mudou a maquininha de pagamento. Então a gente tem que ter essas sacadas. E eu acho que os 1000 lançamentos deram essa
esse know-how pra gente de entender. Cara, eu peguei muito problema de lançamento. Aí foi até esse ano, né? Uma coisa que é legal falar. A gente entrou muito em gestão de grupo de WhatsApp. Porque primeiro, antigamente, a galera cobrava coprodução pra fazer isso. Uhum. A gente, cara, não. Porra, o Expert já divide tanta coisa com tanta gente que a gente pensou, cara, vamos cobrar um valor que faça sentido. Um valor que seja fixo, alguma coisa. Cara, a gente começou a dar muito certo com isso. Pô, grandes lançamentos, a gente já tocou, assim, de grupos de WhatsApp. Pô, Betina, Thiago Finch, o Denex, pô, que é da Rodrigão e Adriano Santana. Tem uma galera que faz gestão de grupo com a gente e a gente é muito perfeccionista, né? Porque a gente tem 3 validações de copy. O cliente manda pra gente. A gente manda no grupo. A copy que vai disparar. A gente confere direto, a gente acha erro. Aí fala pro cliente, ó, tem um erro aqui, corrige e manda. Por quê? Eu poderia ser um robozão. De você me mandar a copy, eu disparar. Pô, Ciro, estava errado. Ué, mas veio errado de vocês. O que eu tô fazendo? Apontando um pro outro, jogando o erro pro outro lado. A gente corrige. Porque senão você contrata uma ferramenta de disparo de grupo de WhatsApp e pronto, pra que você vai me ter? Então, assim, a gente tem isso. A gente tem uma contingência muito boa. Teve a galera que teve agora esse problema do WhatsApp, que o cara entrava no grupo, não era de mim, podia mandar mensagem, cara. Loucura. Brechas do WhatsApp. E a gente, meu time lá de olho pra ver se tava funcionando tudo direitinho. Pô, quantas vezes eu vejo um lançamento de um cliente que a gente não atende mais, a gente vê que tem um admin, 2 admins, vou lá, ó, coloca mais admin aqui. No meu lançamento você apontou isso também, a gente tava cometendo esse erro. E tinha um admin, e é muito comum, cara. A gente vê muitos lançamentos assim. E aí o que acontece? O cara perde 10, 15 grupos. Pô, 10 grupos... Sai caro, né, amigo? Se você coloca 500 pessoas, a gente tá falando de 5 mil pessoas você tá perdendo ali. Numa conversão baixa, ainda assim é um número interessante de pessoas. Imagina você que seu ticket é mais alto, então você geralmente trabalha com menos grupos, né? Pô, imagina você perder um grupo. Sai caro. O cara perder um grupo de 1000, é ruim, é triste. Mas, pô, eu já perdi grupo lá atrás, mas nunca mais, cara. A gente aprendeu com isso. E, cara, não pode acontecer esse erro. No Thiago, por exemplo, a gente tinha 13 admins por grupo. Eram 200 chips, cara. Era loucura. Só que, cara, eu prefiro pecar pelo excesso e não correr o risco de perder. Porque aí não é o meu lead. Eu sou operador do seu lead. Eu não sou o dono do seu lead. O lead é teu. O trabalho que você fez é teu. E ele é lead só até aquele momento. Isso é legal também falar. Quando ele bate no checkout, pra gente ele não é mais lead. Ele é uma pessoa, ele já tem nome. Ele já tem e-mail, ele já tem telefone. Ele já tem sentimento. Até lá... O marketing olha como lead. Tem lá o e-mail do cara, tem lá... Mas você não entrou em contato com ele ainda, né? Não conversou com ele. Pra gente, ele deixa de ser lead. Na conversa que o lead vira uma pessoa, então. Isso aí. Quando o meu time fala pra mim, tô atendendo o lead, meu rapaz, eu arrepio, cara. Fala, você não tá atendendo o lead, você tá atendendo uma pessoa. Parece besteira. Não é besteira. Mas faz muito sentido. Porque se eu penso ele como ser humano, pô, eu vou querer saber qual é o sonho dele. Eu vou querer saber por que ele quer comprar o curso. Porque é aquele clichêzão que não é clichê. A pessoa não compra o curso. Tá comprando a transformação que aquilo vai causar na vida dela. Isso é papo. Não é papo, cara. Isso é verdade. Qualquer cara de venda vai te falar isso. Então, não é que tá todo mundo errado e você certo. É isso. Tem que ter essa tranquilidade também de entender que a pessoa não é um robô do outro lado. Eu acho que a gente vai chegar no momento que a IA vai ser melhor que o humano, tá? No atendimento. Porque ela vai ser mais rápida, ela vai... E ela vai... inteligente. Muito mais mais inteligente. taxa de amostragem, foi treinada mais e melhor. Não tem como fugir, né? Ela vai saber, naquela objeção específica, o que é melhor, muito mais rápido do que um atendente. Mas eu acho que a gente ainda não tá ali. Né? Enquanto não tá ali. Enquanto não tá. Não, mas... Eu acredito muito na inteligência orgânica. E aí, nada artificial, real. Que exato. Pessoas, seres humanos. Tem uma coisa que é legal, porque a gente, por exemplo, eu não quero criar uma IA. Não quero criar uma IA. Pô, você acha que você... maior que a Open. E aí? Não vou, cara. Não vou, não é meu... Mas eu quero estar preparado para quando acontecer, a gente vai usar. Isso. O nosso software, por aquela exemplo... máxima, né? De o seu emprego não vai ser substituído pela inteligência artificial. Exatamente. Mas alguém que domina a inteligência artificial vai substituir você no seu emprego. É perfeito. Pô, isso está acontecendo com contabilidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Muitas contabilidades hoje quase automáticas. Até advogados. No Brasil mesmo. Hoje
muito processo, e eu sei que você formou em Direito. Mas já passou, já. Muito processo é automático, cara. O cara joga lá no sistema e já tá feito. E que é Os juízes também estão decidindo assim. Sim. Eles usam uma inteligência chamada estagiário. Eu sei porque eu já fui um desses. O bom que estagiário agora usa o chat GPT também, Pois né? tá complicado, amigo. Já deve ter o chat GPT do jurídico. Certeza né? absoluta. Então, cara, é muito legal essa jornada. E outra coisa, eu sou muito expansivo, né? Você sabe, eu sou aquele cara que chega num lugar e eu sou assim. Eu contar até uma história do Rafa e da Valesca. Acho que vale falar aqui, que se tornaram grandes amigos meus. Se eu não me engano, foram meus segundos clientes. Foi lá no comecinho. Foi. Eu comecei a atender eles em março de 2020. Foi um dos motivos de eu ter entrado. Porque eles também me falaram de você e tal. Eu nunca te falei Eles isso. entraram primeiro no Mastermind e depois veio você? Eles estavam antes. Ah, é? Nossa. Eu entrei no Mastermind em janeiro, né? Eles entraram antes. Quando eu entrei, já estavam. Que a primeira vez que eu vi o Rafa, eu dei um tapão no braço dele. E abracei ele e tal. E ele ficou, caralho, velho. O que esse cara me deu? Você conhece o Rafa. Ele é. O Rafa é todo... Mas na dele, assim. E a Valesca também. E aí eu encontrei com eles da última vez no Fire. No Fire agora. E, pô, me tornei grande amigo deles. E o Rafa, Círos, te contar uma história. Quando a primeira vez que a gente conheceu, que você deu aquele tapa, eu falei, cara, que esse cara maluco, não sei o que, puto. Mas depois ele viu como eu era. Aí ele virou e falou assim, mas aí nasceu nossa filha. E a nossa filha é você. Cara, eu quase chorei, velho. Olha que doideira, né? Ele falou, a nossa filha é como você é. Extrovertido, brinca com todo mundo, abraça todo mundo, brinca. Cara, então você pode. Olha que legal. Cara, aquilo, o Rafa, forte, vou até falar pra ele ouvir isso. Mas foi muito legal, meu sócio, tá vendo, cara? Você é maluco. Meus sócios assim, né, que estavam na hora ali. Mas, cara, foi muito bonito ouvir isso, né? Porque... Eles são especiais, né? Muito, muito, muito. E o digital me deu muito isso, cara. Amigos, assim, pra vida que... Pô, falando agora até do Mastermind, né? Eu tive um ano difícil. A nível pessoal, principalmente, né? Perdi meu pai no passado. E eu acho que a conta disso tudo chegou agora, né? Chegou esse ano. Então foi muita coisa que eu vivi esse ano. Sei que não é o motivo aqui do podcast, mas meu sócio quase foi dessa para melhor, teve um AVC esse ano com 36 anos e tudo. Então eu tive que viver isso tudo e ao mesmo tempo tocar uma empresa. E cara, eu tava, preciso de um evento, sabe? Preciso estar num... E foi a minha intenção. Quando eu cheguei no Master primeiro, eu falei exatamente isso, tô vindo aqui para descarregar. Tipo, e cara, foi tão bom. Ou recarregar. E foi tão bom porque eu descarreguei muita coisa e recarreguei outras. Conversar com pessoas, eu falei com o Alex Moro sobre isso. Ele falou, Círio, toda vez que eu vou, eu volto com uma energia. E isso a gente sente falta, né? De estar próximo de todo mundo. Porque o digital, ele é muito bom. Mas você não é a mesma... Você não consegue conversar e ter a mesma conexão no digital do que... Você até falou comigo, Círio, a gente se falou pouco, né? Eu também senti isso. Mas nesse último encontro, a gente quase não se esbarrou. Sim, mas... Cara, Só no jantar do segundo dia. E eu tive tanta ajuda, assim, de tanta gente. E foi tão legal, sabe? E ter esse acolhimento, você saber que você tá num grupo... Eu já vi muitos Masterminds, já participei de alguns. Mas a gente tem uma parada que meu sócio viu isso no Maestria. Vocês são uma panelinha. Caraca. Uma panelona. Uma panelona. Não, tipo, a galera do Mastermind, a galera que é do Vitor, tá toda junta, mano. Anda em bloco. Isso é muito legal, cara. E a gente não precisa usar uma camisa pra isso. Não precisa usar uma camisa do Vitor Damasio. Deus me livre, tenho terror disso. Não, entende? A gente... Você sabe quem é. Você sabe quem conecta muito fácil. Porque... Eu falo muito com o Marani isso, né? A gente é feito da mesma coisa. E isso, pra mim, é o que é o jogo do infinito. É o jogo do longo prazo. Porque vi muito Mastermind que começa bem, mas a pessoa fica um ano e vai embora. Por quê? Porque aprendeu o que tinha pra aprender. E a conexão que se criou. E como é que tá se pagando, né? E eu levo isso muito pra minha vida. O meu serviço tá se pagando pro cliente. Cara, isso é um exercício massa. Eu já reduzi salário, ó. Acontece mudando de pau pra cavaco, né? Como é que minha cabeça vai? Pega um cliente de perpétuo. Aí às vezes eu cobro, sei lá, vou inventar valores aqui. 5 mil de fixo dele. Porque ele me passa uma expectativa. Quantas vendas mais ou menos isso varia no caso a caso, né? Depende muito do cliente. Aí me passa 5 mil, cobro X lá, 5%, por exemplo, de comissão. E aí no primeiro mês eu vejo que o número que ele me passou de 10 mil leads eram 4 mil leads. Pô, eu falo, não tô tendo o trabalho que eu tinha pro valor que eu tava cobrando. Cara, e a gente faz isso. Ajusta. Eu viro pro cara no primeiro mês.
ó, vamos reduzir. Se voltar para os 10 mil, a gente volta para lá. Cara, isso foi uma viradinha de chave muito importante. E já aconteceu o contrário. Cara, vamos falar disso. Eu tive problema com a minha companhia telefônica. E aí eu fui lá e chateado, querendo cancelar, sabe? Foi lá mesmo? É. E aí, na conversa, me mostraram que eu tava num plano que eu tava pagando muito mais do que se eu pegasse o plano novo, que eu pagaria menos e ia ter acesso a mais coisas. Eu falei, você tá dizendo então que eu tô todo esse tempo pagando mais do que eu deveria pra receber menos do que tipo, eu poderia? E precisou eu vir aqui ameaçar cancelar pra você então me mostrar? Então, que bonito isso, cara, que você, tendo um cliente que tá... Assim, você tá sendo demandado abaixo da sua capacidade, ele tá pagando mais do que talvez deveria para aquilo. A partir de você falar, ei, vamos diminuir nosso escopo de trabalho. Cara, isso é bonito demais, cara. Sim. E já... Deveria ser o básico, né? Deveria ser o mínimo, mas não é assim, né? A gente faz muito isso. E já aconteceu o contrário também, né? Do cliente passar, por exemplo, 5 mil leads, a gente faz aquilo e tem 10 mil. Uhum. Só que eu não mudo no primeiro mês. Uhum. Eu já deixo com ele, ó, quando a gente faz a negociação, depois de 3 meses. Ah, legal. Mas eu já aviso, ó, tá diferente do que tava, daqui a 2 meses a gente vai sentar e conversar. Até pra sentir, né? Porque às vezes no trimestre, às vezes foi um pico ali. E aí, cara, já ajusta. Muito humano e o isso, cliente cara, entende muito bom, perfeitamente. maravilhoso isso. E o cliente entende perfeitamente. Ainda mais se a gente estiver dando resultado, né? Então, maravilhoso. Isso é muito bom. Isso eu curto. Foi uma... Outra coisa, a gente tinha um problema que era o seguinte. Eu faço uma venda. Aí você vai lá e tem boleto parcelado. Pô, eu vou lá e faço venda de boleto parcelado. Eu tenho essa... Mas aí o cara recebe parcelado. Então, e pra mim é muito difícil receber parcelado. Até questão operacional, não é nem pro valor. A questão operacional de ficar olhando isso, o que a gente fez? A gente foi lá e falou, cara, qual que é a média de inadimplência do mercado? A gente olhou, viu qual que era. E aí aplica também. Aí, não, a gente fez mais. A gente coloca 30% de desconto. Então, o cara pode ter uma inadimplência de 30% que pra ele... E aí ele me paga já a comissão. É bom. Só que ele paga 70%, ao invés de pagar 100% do valor da comissão. Isso foi uma coisa legal. E foi a gente que fez esse movimento. E quem me ajudou nisso foi o Sabu. Que massa, cara. O Sabu trouxe isso, cara. Por que você... Aí eu falei, putz, tem razão. Nunca olhei pra isso. E várias coisas que você tá falando. Você tá falando de coisas que você tá, entre aspas, tomando preju pra manter a relação. Sim. E é tão mais sábio você tomar alguns prejuízos visíveis pra você manter uma relação invisível, né? Perfeito. E tem gente que não consegue enxergar isso, né? Perfeito. Eu não... Qual prejuízo é maior, né? O prejuízo é maior de você ser a telefonia e perder um cliente? Claro que você, pra ele, é um, né? Vamos ser sinceros. Mas pra mim, no digital, o cara não. No caso da empresa de telefonia, eu acredito que eles estão jogando um jogo de números. Sim. Quem reclama, eles cuidam melhor. Quem não reclama, eles largam. E que é ruim, porque você fica criando aquele cliente que tem que brigar, Mas você está jogando um jogo de relacionamento, Exato. cara, isso é muito poderoso. É perfeito. Cara. Então, isso é muito forte. Dando exemplo, aí eu tenho outra empresa também de ligação, SMS, disparo em massa. Olha o que a gente fez na ligação. Tem um problema na ligação que é o seguinte. Eu ligo, a pessoa não atende, mas cai na caixa postal. A operadora me cobra. Por quê? Porque ela entregou. Ela entregou a gravação. A ligação. Só que você concorda que o cara não atendeu? Acho que ele vai ouvir? Impossível. Se fosse nos Estados Unidos... Quase impossível. Nos Estados Unidos ele escutaria, né? Eles têm esse costume. Não vai. O que a gente fez? A gente viu qual que é o número de chamadas que acontecem pra cair na caixa postal. A gente diminuiu 1. Então, o nosso software agora, ele para antes de cair na caixa postal. Ah, legal. Pra mim, isso é pior. Pior não. Isso aí exato. entrega menos, mostra menos. É aquela questão do prejuízo. Sim. Porque eu tenho prejuízo, por quê? Porque você me pagaria pelos não atendidos em caixa postal. Só que ele não receberia. E não é ecológico ele te pagar por algo que ele não recebe. Exatamente. E foi aí que a gente... eu gostei disso aí. Mais uma coisa que você fez que é legal. A gente fez isso. Testei agora numa cliente, deu super certo. Pra você ter uma noção, a gente tinha uma média de 75% a 85% de atendidos. Com esse... Reais ou não, né? Deu 50%. Então, na verdade, tem um delta aí, de tem 20, uma diferença 25, 30%. de dinheiro que seria perdido, né? Isso aí. E aí eu falei exatamente... E nada impede que você ligue 2 vezes pra mesma pessoa. Não, só a gente liga. Isso. A gente liga. Continua alguns indo pra caixa postal, que é o cara desligado. O cara desligado, se ele tiver caixa postal ativa, ele vai. A maioria das vezes, não. A maioria são casos raríssimos esses, do desligado ir pra caixa postal. A maioria dá como ocupado ou inexistente. Então, pô,
Foi esse insight, pensando exatamente isso. Pô, e talvez eu fazendo isso, eu perca ali 25%, né, das pra ligações. Manter os 100%, mas né, o cliente ele vai usar mais. Porque o budget que ele tinha para 50 mil leads, agora ele é metade, é 25 mil, né, que ele vai gastar por 50 mil. Então ele vai poder fazer em todos os CPLs, talvez. Sim. Ao invés de fazer em um só. E aí quanto ele vai gastar é o mesmo tanto, mas o resultado que ele vai trazer com aquilo ali é maior, o que é Isso bom aí, pro cliente isso aí. e bom pra você também. Agora, Cyrus, tem uma mudança aí interessante do último VDcast que a gente gravou pra hoje. Lá você só fazia contato por WhatsApp, não tinha ligação. Como é que entrou a ligação nessa equação aí? Quais são os resultados que você está trazendo? Porque eu lembro que você fincava bem essa bandeira aí. Não, eu ainda finco. Tá. Para lançamento, eu ainda finco o WhatsApp. Não vou falar que ligação não funciona. E quando eu falo ligação, tô falando um atendente pegar o telefone para ligar. Eu acho que ela funciona muito bem para high ticket, para produtos que têm um nível de complexidade maior. Você precisa explicar para a pessoa no telefone, numa reunião. Lançamento, principalmente lançamentos de, sei lá, coloque 20, 30 mil leads para cima, já são lançamentos que a escala já vai ser um problema para você se você pegar um telefone. E lançamento, ele é um tiro curto. Né? São 3, 4, 5 dias, uma semana. Para perpétuo, a gente está montando essa estrutura agora. O que eu quero fazer? Se eu tenho 10 mil leads de perpétuo, vamos supor que 1.000 compraram. Então eu tenho 9 mil para trabalhar. Certo? Se eu tenho 9 mil, concorda comigo? Se eu mandasse mensagem para esses caras ou tentar ligar em 2, 3 dias, é muita gente. Eu não teria escala para isso hoje, porque o WhatsApp está bloqueando muito. Se eu faço 9 mil em 30 dias, eu estou falando de 300 por dia, eu consigo fazer isso. Consigo ter esse contato mais, manda um WhatsApp, mas liga também, conversa. Então a gente está montando essa estrutura. Uma pessoa que conversa muito sobre isso comigo é a Vanessa Soares, e ela fala exatamente isso. Ela, Cyrus, para perpétuo sim. Lançamento, cara, como é que você vai ligar para lançamento? Quantas pessoas você vai ter que ter no time? Pensa assim, 50 mil leads. Quantas pessoas você teria que ter no time para falar no WhatsApp? Não tô nem falando de ligação para 50 mil pessoas. Cara, se colocar 100 pessoas, a gente tá falando o quê? De 500, né? É isso? Sem fazer conta não, sou advogado, Sim. cara. Isso. Fala de novo a conta 500, aí. 500 leads para 100 pessoas. Isso. Um quinto. Isso. Não. 20%. Você teria que ter isso. Dos 50 mil leads, para entrar em contato com 50 mil, 100 pessoas, você teria que ter 500. Cada um ficaria com 500 contatos. 500 contatos hoje no WhatsApp, se você manda em um dia, você é banido. 200 provavelmente seja banido. Então tá esse nível. Então essa inteligência aí também é algo que, sem vocês, a pessoa vai se dar mal, né? Se ele tentar mandar para 50 mil, vai. Ou vai ter que ter 100 freelas, 200 freelas. Tem gente que faz isso. Que a conta fecha. Se o cara contrata freela e não tá preocupado com português, porque, cara, com um monte de coisa, com atendimento que pode ser ruim, você não sabe nem se o cara tá oferecendo o teu produto. Eu já vi isso acontecer. Tem empresa que tá fazendo serviço aí de outbound, que eu sou abordado por alguns vendedores dessa empresa na mesma semana. Sim. Eu sou consultor aqui da empresa tal, e eu vejo que o seu perfil, que a gente Instagram, tá procurando no Instagram, direto. Empresa grandinha aí. É ruim. Mas é feio, né? É feio. Então, assim, eu não sou contra a ligação. Eu só acho que ela tem que ser utilizada da maneira certa. Hoje, eu trabalhei com ligação 8 anos, né, com call center e tudo. Antes, você ligava para 90 pessoas, para 30 te atenderem, para você falar com 20 das 30 que te atenderam. Hoje, você liga para 100, para, sei lá, 15 te atenderem. Dos 15 que vão te atender, quantos vão estar disponíveis para falar contigo? Então, isso foi uma verdade-chave. Agora, essa outra empresa é disparo, né? SMS, eu era muito contra SMS. Até olhar métricas, cara. A gente fez um da Aline ontem, Aline Soper. Deu 4% de taxa de clique durante a live. De leads durante a live, cliques únicos. 4% de clique no link, não é no SMS. No link. Então você começa a ter métricas interessantes. E dogmas saem caro, né? Sim. Se você só acreditar, se SMS não é bom. Não. Uma coisa que é verdade hoje pode deixar de ser verdade amanhã, né? E não era bom porque as pessoas não tinham métrica. Se você não metrifica, como é que você sabe se é bom ou se é ruim? Eu já vi muita gente falar isso. A recuperação foi ótima. Tá, mas e aí? Você metrificou? O cara tem o link dele? Então como é que você sabe que foi ótimo? Você tem dashboard? Não tem. Aí você vê que, cara, foi cagada. Acontece muito. E o contrário também. Foi muito ruim, quando você vai ver, foi boa. Foi maravilhoso, a pessoa só não percebeu. Né? Eu já tive cliente que veio falar comigo, fazer com fulano de tal. Fala, me passa as métricas. Eu olhei, cara, mas eu falei isso do meu concorrente. Falei, cara, foi bom. Tinha entregado 8% do traqueado do faturamento do lançamento. Foi bom.
Aí, mas aconteceu isso. Aí, beleza, é outro problema. Mas o resultado foi bom. De conversão, né? Então, eu sou muito assim, cara. Eu não gosto de meias verdades, não. Você tem uma frase, não sei se você vai lembrar dessa. Vou ver se eu lembro. Prefiro afastar pela minha verdade do que aproximar pela minha mentira. Algo por uma mentira. Eu prefiro afastar alguém pela minha verdade do que atrair por uma mentira. Isso aí, perfeito. Eu acredito muito nisso. Está no meu Instagram. Perfeito. E num mercado que a galera é esquisita, né? Demais. Tem muita gente boa, mas tem muita gente esquisita. E tem gente esquisita em pele de gente boa, né? Parecendo gente boa. Sim. Que aqui na frente, pô, massa demais, você fez, daqui a pouco tá te copiando. Não te dá nenhum mérito por isso. Eu, cara, tenho zero problema com cópia. Acho que cópia é... Quase que um elogio de um competente, Você né? falou isso. Não deixa de ser. E é realmente isso. E eu acho que faz total sentido seguir esse caminho. Eu tinha muito receio da mentoria, né? Pô, vou fazer mentoria pra ensinar uma galera... Cara, que amanhã vai virar um concorrente mas também. É isso. Ou o cliente que deixa de fazer com você, mas porque ele aprendeu com você. Mas é isso. Eu vou ser referência do cara, o cara vai me indicar. Pronto. E muitos talvez vão tentar fazer e vão ver que dá um trabalho do caramba e vão vir como clientes. Então, eu tô tranquilo com isso. Acho que tá no momento certo. Que massa, Ciro. E olha, eu acredito que no outro episódio a gente foi até mais técnico, né? Na coisa de como que eles podem recuperar, né? E, inclusive na sua apresentação do Maestria também. Então, eu quero presentear a galera daqui com uma forma deles poderem ser acompanhados por você de forma direta e indireta. Então, o que eu vou fazer? Se você entrar aí agora em victordamasio.com.br/recupere, victordamasio.com.br/recupere, você vai ter duas coisas lá. Você vai ter a apresentação do Cyrus no Maestria. Esse conteúdo é só para quem foi no evento, mas como ele tá muito mão na massa e o que ele ensina lá você pode aplicar hoje para começar a recuperar as vendas do seu negócio e recuperar esse dinheiro que tá na mesa, eu vou liberar ali para você, direto, tá bom? É só acessar. E embaixo vai ter um botão. E para onde que vai esse botão, Cyrus? Fala para eles. Vai pro meu WhatsApp e já vou dar Seu próprio WhatsApp. Meu próprio WhatsApp, vou dar um presentinho também. Qual é o presentinho? 1 hora comigo. Que isso, cara? Uma reuniãozinha. Você não sabe o que tá fazendo, não? Sei, pô. Você não sabe pra quantas pessoas vai isso aqui, não? Vambora. 1 horinha. Você não sabe o que tá fazendo, 1 horinha. não? Vai ser bom. Você não sabe o que tá fazendo, não? Imagino. Não, você não sabe o que tá fazendo, não. Vou te dar a chance de... Você não sabe o que tá fazendo, não. Vou te dar a chance de voltar no tempo. O que você faz, Cyrus? Não vamos editar isso aqui, não. Mas é pelo seu bem e de quem tá lá. Porque talvez você receba muitos pedidos e aí acabe demorando pra atender, né? Sim. Então, vai ter o botão que vai pro seu WhatsApp e ele vai ter 1 hora com alguém seu. Perfeito. Dependendo do perfil, pode até ser você. Show. E eu tô fazendo isso não só pra te poupar, mas também pra fazer com que quem queira ter esse atendimento da sua empresa possa ser atendido mais rápido do que seria se fosse só com você. Porque nem eu nem você sabemos pra quantas pessoas vai esse episódio. Ainda mais que tem um efeito cauda longa, porque vai pro YouTube também. Então, uma coisa é, sei lá, o primeiro momento ali, quantos vão assistir, mas e se isso chega num número de visualizações muito grande? Eu sei que é só quem chegou até o final do episódio que vai poder ver isso, mas ainda assim eu quero te dar o benefício de poder se precaver pra poder continuar atendendo bem. Perfeito. O cara que tá do outro lado. Justo assim? Total sentido. Então vou recuperar aqui, ó. Não vamos editar, não. Você vai ouvir tudo isso aqui, porque aqui é real, em tempo real, é ao vivo, não tem corte, não. Então, ó, victordamasio.com.br/recupere. O que vai ter lá? O vídeo com a apresentação do Cyrus, com pontos práticos que você pode fazer para começar a recuperar hoje o dinheiro que está escorrendo pelos dedos, o dinheiro que você está deixando na mesa. E embaixo vai ter um botão que você vai mandar mensagem ali, vai preencher e vai direto para o celular do Cyrus. E lá ele vai encaminhar ou para uma consultoria com ele ou com alguém do time para poder ver como que a empresa pode ajudar você a recuperar as suas vendas. Perfeito. Justo assim? Perfeito. Então tá bom, amigo. E conta pra eles... né? Pô, tem que ser, senão... Agora conta pra eles, a parte disso, como que eles podem acompanhar você, saber de você, conhecer um pouco melhor. Legal. Meu Instagram, Cyrus Perim. Só vai ter um, né? Se colocar o com Cyrus... Y. Vai chamar... Fala que é Y. É CYRUS. Vai chamar a Miley Cyrus lá, mas ela é mais nova, então ela que Acho que pela foto dá pra ver, né? Dá. Não é você ela, né? Não é. Tá. Cyrus Perim agora tá verificadozinho, consegui. Paguei, né? Pagando bem que mal tem, Pagando né? bem que mal tem. Então tá lá, Cyrus Perim, só seguir lá e lá tem provavelmente meu WhatsApp, eu não sei se tem lá dentro, mas me manda um direct lá e vai ser mais fácil também falar comigo e eu tô sempre à disposição. Então tá bom. Última pergunta, posso fazer? Pode, à vontade. Se você tivesse a chance, então, de deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você deixaria para eles? Cara,
Pode ser duas coisas? Não, tô brincando, pode. Primeiro, escolher os sócios certos. Eu acho que sociedade certa começa certo, valores corretos, isso vai te poupar muita dor de cabeça. E segundo ponto, tem aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, mas olhe para os dois lados. Eu acho que eu sempre coloco esse finalzinho, porque você tem que estar esperto com tudo que está acontecendo e aprender, né? Não adianta você ter cego de não ter medo de nada, ou ter medo e vai embora. Não, mas realmente aprender e olhar e ver tudo que está acontecendo à tua volta. E mais se apega a mentores fodas, que eu acho que isso vai fazer seu negócio alavancar bastante. Gasta uma grana com isso, faz sentido. Que massa, Cyrus. Grato pela sua participação, cara. Foi um prazer ter você aqui de novo no VDcast. Prazer foi meu. E se você estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar aqui o link para você ver a primeira participação do Cyrus no VDcast lá atrás, para você poder ver e acompanhar o quanto que ele evoluiu ao longo do tempo. As coisas que a gente falou naquele episódio são diferentes das coisas que a gente falou nesse episódio, então eu acredito que vale a pena você assistir. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.